Piratas do Caribe. O primeiro filme foi tão bom que rendeu aí tanta grana pros cofres do Estúdios Walt Disney que isso garantiu um segundo filme e um terceiro filme que foram gravados simultaneamente aí. E hoje vamos falar do segundo filme da saga Piratas do Caribe, que é Piratas do Caribe: O Baú da Morte, lançado em 2006 e também com o roteiro de Ted Elliott e Terry Rossell. Passaram-se um ano desde os acontecimentos do primeiro filme e o Will e Elizabeth estão acertando aí os últimos detalhes do seu casamento aí, já tá vendo o buffet, escolhendo a comida para ver o que vai oferecer pros convidados, quando recebem um mandado de prisão emitido pelo Lord Becht, o maior pau no esse filme aí, disparado, não só desse filme como de todos. O amigão tá querendo prender os dois porque eles ajudaram o Jack Sparrow, que era um pirata, e isso é considerado crime. Mas existia uma pequena condição aí para que eles não fossem presos, que era trazer pro Lord a bússola do Jack. E por que o Lord Becht queria essa bússola aí, que no primeiro filme todo mundo achava que ela tava estragada? Porque ela não aponta pro norte igual as outras bússolas, ela aponta pro que você mais quer naquele momento, que no seu caso seria aí no botãozinho de se inscrever. Então já se inscreve nesse canal e larga a mão de ser um Zé Ruela. Se inscreve aí e você vai conseguir deixar 3 pessoas muito felizes. Depois que o menino Will encontra o Jack, a gente descobre aí uma das maiores tretas desse filme. O Jack Sparrow tem uma pequena dívida de quase que uma eternidade aí, coisa pouca, com um tal de Dave Jones. É lamentável. Do canal Gameplay RJ? Não. Um outro Dave Jones aí. Dave Jones com a cara de polvo, Lula. Sei lá o que é a cara daquele maluco lá. Eu acho que é um polvo. O cara de polvo fez um favorzinho pro Jack Sparrow no passado, que ele recuperou o Pérola Negra, que havia sido naufragado aí, que estava afundado nos confins do oceano. Jack Sparrow sendo aí um péssimo dono de navio mais uma vez, né? O cara não consegue ficar um filme inteiro com o navio dele. Claro, melhor do que nada. Voltando. O Jones era um cara normal no passado, ele se tornou a criatura estranha que agora ele é, depois de se apaixonar por uma mulher chamada Calypso. O cara se apaixonou pela Joelma, mano, é por isso que o Chimbinha traiu ela depois. Impressionante como esse pessoal da internet só pensa em sacanagem. Foi a Calypso, a deusa dos mares, que incumbiu o Jones de levar as almas do mundo dos vivos pro mundo dos mortos. E para cada 10 anos de trabalho, ele teria um dia de vida na Terra para poder aproveitar aí com o seu amor Calypso. Uma troca bem justa, bem equilibrada, né? Não vejo nenhum tipo de exploração nesse contrato de trabalho. Tá brincando comigo, pegadinho? O pior é que o cara trabalhou os 10 anos e no dia que ele foi encontrar com a mina, ela simplesmente deu o bolo nele. Ela não tava no rolê. Eu compartilho aí da história do David Jones. Eu achei que eu tava lá pra ser conquistado, entendeu? Só que a galera ficou achando que era eu que tinha que trocar ideia com as minas, elas que tinham que trocar ideia comigo. Cabaço. O cara deveria tá cheio de planos aí. O cara já tava pensando em tudo que ele ia fazer com a mina. Ficou 10 anos planejando o encontro pra chegar no encontro e não ter encontro. E foi aí que ele ficou full pistola da vida e decidiu que daquele dia em diante ele ia meter o louco nos mares. E percebeu que o seu erro foi amar demais. A fraqueza do Davinho era o seu coração cheio de amor. Como que resolve isso? Muito simples. Você arranca o seu coração e coloca numa caixa e esconde a chave. Foi o que ele fez. Meu Deus. Aprenda com o David Jones. Se você estiver sofrendo aí pela morena ou pelo moreno, arranca o seu coração, bota ele no baúzinho e esconde a chave. Que papo é esse? Moisés. Acabou seus problemas, garantia de nunca mais se iludir com ninguém. Confia no pai. Nada a ver, irmão. O baú passou a ser chamado aí de Baú da Morte e ficou muito conhecido porque quem conseguisse pegá-lo teria o controle sobre Jones e, consequentemente, dos mares, já que o David Jones era meio que o rei dos mares. E aí Jack percebe que ele tem que fazer alguma coisa, vai ter que dar um jeito aí nessa dívida com o Jones, senão ele vai ter que ficar 100 anos servindo o holandês voador. Ou pior ainda, né, ele vai ser caçado pelo Kraken. Sparrow se juntou com a patotinha dele e foi atrás da tia Dalma, que basicamente disse pra ele que ele teria que ir atrás do coração do Jones, caso contrário, aí ó, daria ruim pro capitão. Jack e a galerinha dele vão atrás do coração do Jones. E aqui eu abro um parênteses pra falar mal do filme e fazer uma pequena crítica. E lá vamos
E nesse filme, chega um momento aqui, nessa altura mais ou menos do filme, começa a aparecer um monte de personagem, eles começam a introduzir um monte de personagem que não vai pra frente, fica só ali, aí começa a acontecer um monte de história paralela, um monte de trama que você não entende, que não fecha, que abre e vira uma loucura. É muita coisa aqui que poderia ter sido cortada na edição final, mas enfim, né, eu cortaria um monte de coisa, mas não sou eu que sou o editor do filme, segue o baile, né. Já acabou, Jéssica? Voltando pro filme, né, deixar de falar mal dele. Jack encontra o David Jones e tenta negociar a alma dele. Ele chega e manda logo a real. Fala, Davidão, é o seguinte, quanto que tu acha que vale a minha alma? 100 novas almas diferentes, o que você acha aí da minha proposta? E o David Jones acaba aceitando a proposta do Jack. E aí ele pega e fala, pô, já que estamos aqui nessa negociação, pega o Will Turner pra você aí e eu fico te devendo mais 99 almas, fechou? E o Will fica preso no holandês voador e acaba encontrando o pai dele, o Bill Turner. Esse filme é um desenrolado de um traindo o outro e no final todo mundo é amigo, que eu fico, olha, de cara. É mesmo? É! Foda-se! E o Bill ajuda o Will a encontrar a chave que ele tanto queria, a chave do baú da morte. O menino Will vai até a ilha onde o Jack, a Elizabeth e o James Norton estão, porque todo mundo quer esse coração aí, a galera tá doida querendo, tão querendo mais do que a figurinha ouro do Neymar. E o Jack quer o coração para poder negociar a dívida dele com o Jones, o Will quer acabar com o coração para poder libertar o pai dele, e o Norton quer levar o coração do David Jones pro Lord para poder recuperar a honra aí que ele tinha e receber o respeito dos nobres novamente. A parada é que se o Will acabar com o coração do David Jones, ele até mata o Jones. O problema é que se ele matar o Jones, ele acaba se tornando o novo capitão do holandês voador. Porque ele não tava sabendo dessa informação aí. Depois de muita discussão e muita treta, o Norton conseguiu pegar o baú e levar ele pro Lord Beckett, na esperança aí de ter o respeito de volta. O cara é um bundão que faz qualquer coisa para que respeitem ele. Enquanto isso, no Pérola Negra, geral tá batalhando contra o holandês voador e por um certo tempo até que eles estão se dando bem ali, eles estão conseguindo superar os oponentes deles. O problema é que o David Jones vê que tá perdendo e apela pro Kraken. Aí, meu querido, aí não tem muito o que fazer, né? Uma criatura absurdamente gigante, não tem como você fazer muita coisa. E, pô, fazer o que, né? Elizabeth percebe que o Kraken, na verdade, ele não quer todo mundo, ele só quer o Capitão Jack Sparrow, apenas ele. E aí ela lança o olharzinho 43 dela, ela já sabe que o Jack é meio caidinho por ela, ele é meio... a carne é fraca. Ela seduz o capitão, dá um beijinho maroto nele, prende ele no navio e fala pra tripulação que ele quis afundar com o Pérola Negra, que ele não queria abandonar o navio. E no fim das contas, o Jack acaba sendo engolido pelo Kraken e foi pra fita naquele momento, né? David Jones consegue recuperar o seu baú, mas quando ele abre, não tem nada dentro, porque o coração dele tava com o Lorde já. A tripulação do Pérola Negra se junta ao Will e Elizabeth e vão novamente atrás da tia Dalma aí pra procurar ajuda. Ela diz que até consegue trazer o Jack de volta, só que para isso eles precisarão viajar até o fim do mundo, que é aí que abre o terceiro filme. E o Barbossa, que foi o grande Zé Ruela do primeiro filme, ele tá ali só de tucar, escutando a conversa da galera, e a hora que ele escuta que eles precisam viajar pro fim do mundo, ele já aparece aí e fala: oi, tava aqui passando e escutei que vocês precisam de um capitão para poder navegar até o fim do mundo, então bora que o pai leva. E eles viajam aí, começam a viajar pro fim do mundo, mas aí é no próximo filme e no próximo vídeo. Piratas do Caribe, o Baú da Morte fez história ao se tornar o terceiro filme a passar da marca de 1 bilhão em bilheteria na história do cinema aí. Apesar de uma avaliação aí razoável, ele não caiu muito nas graças da crítica. É o que eu disse, né? Tem muita coisa que poderia ter ficado de fora. O filme é muito longo, acho que tem algumas coisas ali no meio que poderia dar uma esquecida assim, dar uma passada, mas no geralzão assim, se você pegar o apanhado, o filme é muito bom e não à toa que fez 1,06 bilhões de dólares aí em bilheterias. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, deixa a sua inscrição também, manda esse vídeo pra galera. E se você não viu o primeiro vídeo, tem um cardzinho aqui, tem o link na descrição, vai lá ver o primeiro vídeo falando do primeiro filme. E se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos dessa série de Piratas do Caribe, que tá maneiraça. Muito obrigado.